Seja muito bem-vindo ao Misto Quente de hoje. Novamente, Luiz Eugênio Bendotti. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, Giba. Maravilha. Sempre. Pronto para o convidado de hoje? Sempre, né? Então tá, para você também o Misto Quente está no ar, graças a Box Service, que é a oficina aqui no bairro das Nações, aqui na Oscar Pisque, onde os meninos fazem os melhores dos reparos, cheios de equipamentos modernos. Um monte de Coisa de frescura, louco né? lá para você regular o teu alto. Também olhar digital, que é importantíssimo nas Fazer questões a vistoriazinha, cautelares, ver como é que está a condição do cadáver que você está adquirindo, para não levar gato por lebre. Também a cervejaria Casa Bac, acreditando no nosso trabalho mais do que nunca. E também, eu vou para você, Midgard. tu gostou do Hidromel, né? do hidromel, né? Do Duve, né? Que é o nosso querido amigo. Show de bola. Pensa num líquido diferente e legal E para bom, apresentar né? para as Você visitas. tomou o teu todo também, né? Dei uma parte ainda lá em casa. Aham. Para a noite de hoje, quem nos blinda com a sua presença. Hoje, Autoridade de hoje que A nos blinda com a nossa sua presença. autoridade, nosso ex-prefeito Jorge Krieger, vai conversar com a gente um pouquinho dos planos futuros e da trajetória dele. Certo. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Giba. Obrigado, Bendotti. Agradecer também a presença aí do Fábio, né? Prazer poder estar aqui no Misto Quente. Tempo que nós já vínhamos Conversando e vamos marcar. De outras pessoas que vieram aqui, amigos que passaram aí, eu disse, pô, também quero ir lá. Então, agradeço aí a oportunidade. Até a família já veio, né, Jorge? Pô, a família já veio aqui Tava também, aí. pô. E agradeço a oportunidade para a gente poder falar aí um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, né? E novos projetos aí que estão vindo. A gente te agradece, Jorge, e também por tirar esse tempo aí pra gente. E mais do que nunca, a gente saber como é que anda o Jorge, né? Que nunca se apaga, tá sempre aí nas redes, sempre aí bastante ativo. Jorge, qual foi a decisão mais difícil que tu tomou nesse tempo de prefeito? Porque veio já de um cargo público como vereador no início, né? Como fizesse a escada, fizesse a lição de casa. Sim. Aí pegou a prefeitura, que é um desafio hoje de milhões, não é verdade? E coordenações e tudo mais, né? Nesse tempo todo, eu estou sendo talvez assim mais drástico na pergunta, que remete a 8 anos, 12 anos, né? Mas com 16, certeza tem... Na verdade. Mais 16, né? Pois é. O que mais te... Qual foi uma das decisões assim, que te marcou nesse tempo político? Olha, sem sombra de dúvidas, as decisões que vieram mais forte, né, no meu pensamento, e não tem como ser diferente, foi o processo da pandemia, né, entre 2020 e 2021, né, algo totalmente novo que nós tivemos que enfrentar, algo que ocorreu, né, de maneira imediata, que da noite para o dia começou municípios fechando as suas fronteiras, fechando o comércio, as pessoas tendo que ficar em casa, né, várias restrições de circulação, pessoas acometidas já vindo a falecer e todo aquele cenário nacional e internacional que a gente vivenciou, né? Então, esse momento de decisões, sem dúvida nenhuma, nunca ficará sem uma lembrança, porque foram decisões difíceis, né, onde a gente tinha que ter um olhar realmente para a questão da saúde, mas ter um olhar também com uma preocupação financeira, né, e muitas vezes era difícil, né, de conciliar. Então, a gente teve, sim, grande assertividade em relação a esse processo da pandemia. Timbó, tenho certeza que deu exemplo, né, nesse momento para outras cidades. O estado de Santa Catarina também, eu acho que saiu fortalecido desse cenário, né? Nós tivemos aqui o nosso hospital e maternidade Oase, que foi um dos hospitais centrais no tratamento da Covid e oportunizou, graças a gente ter estrutura de UTI, né? Porque isso é algo que eu sempre menciono. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, a nossa microrregião, os nossos 9 municípios aqui em torno, não tínhamos nessas cidades nenhum leito de UTI, né? Os primeiros leitos de UTI aqui na nossa microrregião foram em Timbó e nós deixamos a prefeitura em 2024 com 50 leitos ativos de UTI dentro do hospital Oase. Leitos neonatal, leitos pediátrico e leitos adulto, fazendo toda a cadeia, né, para cuidar desde crianças recém-nascidas, crianças, jovens idosos. E, obviamente, no processo da pandemia, né, o Hospital Oase ele foi escolhido dentre vários
hospitais filantrópicos, públicos, aqui no estado, pela sua estrutura, pela sua capacidade, pelos profissionais, né, que também lá estão, e sem dúvida nenhuma salvou inúmeras vidas, né, oportunizadas pelo tratamento da Covid, onde a gente sempre tem que despender aqui a nossa gratidão e o nosso reconhecimento a todos os profissionais da saúde que enfrentaram, né, o dia a dia desse processo trágico da pandemia. Eu, por exemplo, tive a perda, né, do meu pai, que também, né, ficou em tratamento na UTI do Hospital Oasi durante 29 dias entubado, né, não saiu com vida, mas eu tenho certeza que ele foi bem tratado, foi bem cuidado, né, Nos conforta o coração quando sabe que é amparado, né, Jorge? do hospital. E, obviamente, toda a questão também financeira, né? Naquela época, a gente lançou também, né, um programa a nível municipal, onde a prefeitura, então, subsidiou para pequenos empresários uma linha de crédito, né, subsidiando juros. Então, era possível um parcelamento sem juros, porque a prefeitura subsidiava, e também, claro, né, oportunizou para que esses profissionais liberais, para que esses pequenos e médios negócios pudessem passar por esse momento da pandemia sem período, maiores prejuízos. Obviamente que o prejuízo ele existiu, né, até porque, né, as vendas, o movimento econômico não aconteceu da maneira como se esperava. Evidente que teve outros caminhos, outros né? caminhos que foram oportunizados, que se reinventaram, né, nesse processo rápido, da né? pandemia, mas claro que o processo econômico também ficou bastante afetado, e aí a prefeitura também lançou essa linha de crédito, que foi um programa municipal elaborado na época pela nossa secretária de administração, Maria Angélica, com toda a equipe, né, e que também oportunizou para os nossos pequenos e médios empresários, profissionais liberais, esse suporte do poder público. Aí tu vê, né? Bem lembrado da Covid, foi uma guerra, e a mídia, querendo ou não contribuindo, de certo ponto, a nacional, né? Porque o pânico estava instalado. Perdemos muitos dos nossos, né, familiares, como o Jorge também foi acometido por isso, e muitos mais, né? Eu também perdi o sogro nessa época também. Foi muito difícil, um baque na gente. Então, tomar decisões no meio da guerra e no choque é muito difícil. Tá, e a outra pergunta que também vem de encontro com isso ali: o que mais te orgulha nesse teu tempo à frente? Qual foi, assim, o projeto, talvez, ou a obra que disse, não, pô, isso aqui fez parte de mim? Essa é a minha carinha, né? Deixei a minha marca agora. Eu vou colocar algo que é uma marca que eu vou carregar também para a vida toda, né? Muitas vezes não são grandes ações, mas pequenas ações que mudam a vida das pessoas, e isso, né, mexe com os nossos sentimentos. Quando também nós assumimos a prefeitura lá em 2017, se vocês lembram, nós tínhamos mais de 600 famílias que aguardavam para ter atendimento nas creches do município, né, nos núcleos de educação infantil. Então, eram mais de 600 famílias que não tinham oportunidade de nenhum horário. Então, não podiam trabalhar, muitas vezes o pai ou a mãe, né, ajudar no sustento familiar, porque não tinha onde deixar os seus filhos. E nós tínhamos, inclusive, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, firmado anteriormente à minha gestão com o Ministério Público. Nós tínhamos aí o prazo de 1 ano e meio para finalizar todas essas questões, né, de problemática de vagas em creche. E aí tivemos ampliação de novos núcleos de educação infantil, né, o remanejamento, onde tínhamos 2 jardins. Nós tínhamos o Jasmim, né, no bairro das Capitais, e nós tínhamos o Beija-Flor, praticamente no mesmo bairro, né, centro, Capitais aqui. Então, nós ampliamos o Jasmim, remanejamos o Beija-Flor com uma grande reforma também para transformá-lo num núcleo de educação infantil, numa creche, e com outras adequações que foram feitas em outros núcleos, em vários bairros da cidade. Nós, com aquela ampliação e com o início das atividades, nós finalizamos toda a demanda de vagas em creche que nós tínhamos. E aí, né, com o nosso secretário de Educação, a época, o Alfro, nós marcamos o início das atividades. Um dia eu disse, Alfro,
nós iremos lá às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, quando inicia os trabalhos para receber, né, os pais e as suas crianças, os seus filhos, no primeiro dia de atividade. E isso, com certeza, marcou Arrepiou e pelo... continua marcando. Receber pais lá que relataram para nós, né? Olha, Jorge, eu não tinha onde deixar meu filho, agora eu vou poder trabalhar, né? Porque eu tenho aqui o amparo da prefeitura, da Secretaria de Educação, né? Um local bem cuidado que eu tenho certeza que vai cuidar do meu filho. Olha, Jorge, eu percorria de bicicleta 1,5 km, dava a volta 2 km na cidade, porque eu trabalho aqui do lado, eu tinha que colocar meu filho lá no outro educandário, agora vou colocar aqui do lado, né? Então, realmente, várias situações. São ações, né, que marca e que, certamente, assim, a gente tem muita gratidão de poder ter presenciado, né, esses momentos e ter oportunizado essa melhora da qualidade de vida para muitas famílias que tiveram o seu atendimento solucionado. A tua cabeça de 2017 para cá, obviamente mudou. Todos nós sempre temos uma evolução. Né? De qualquer modo, seria uma pergunta cretina se eu fizesse essa pergunta. Não tem nem né? cabimento. Né? O Jorge de 2017 não é o mesmo Jorge de 2026. E com essa pergunta, Jorge, olhando para trás, alguma coisa tu mudaria na tua questão de campanha, né, nesse período? Eu achei que aqui eu poderia ter feito... Ensina, né? Aqui eu poderia ter feito diferente. Período, aqui, mas aqui eu gestão acertei. Aqui eu acertei bonito. Aqui eu mudaria hoje, com a cabeça de hoje. É evidente, né? Toda a gestão ela é feita de erros, né, e acertos. A gente sempre procurou acertar, mas erramos também durante esse período, né? Como estávamos como prefeito da cidade. Hoje, fora da prefeitura, olhando, né, de fora, né, várias ações, né, a gente faria de forma diferente. E nem tudo que a gente desejou e sonhou, a gente também conseguiu executar. Embora, né, se as pessoas procurarem aí o nosso plano de governo, seja da primeira gestão ou da segunda gestão, né, a gente também concretizou todas as ações que lá estavam. Então, não deixamos compromissos para trás. Mas, sem dúvida, né, hoje com a experiência, com a expertise, né, e com a vivência que vai amadurecendo ao longo dos anos, né, sim, tomaríamos decisões diferentes. Que a gente pergunta isso porque sabe que o campo político muitas vezes é um campo bastante não é neutro, né? É um campo de expertise, como o Jorge mesmo falou, né? Então a gente quando fala no todo, fala do secretariado, fala de todas essas partes de saúde, o quanto é importante você comungar com as pessoas que estão ao teu redor e estão com você, né, nessa parte ali, porque qualquer erro de ainda mais hoje que a mídia ela é sagaz em muitas questões, né, o cara não tem nem direito a se defender. Hoje mesmo não dá tempo, na verdade. Exato, de uma ação, isso que eu digo, né? Muitas vezes uma polêmica aqui, outra polêmica ali, então tudo se torna verdade hoje em dia, numa velocidade muito rápida. E muitas vezes a gente não consegue passar. E 4 anos, 8 anos parece muito tempo. Mas dentro de uma organização, né, ou de um grande projeto, que hoje não existem mais pequenos projetos, qualquer projeto hoje são milhões, né, seja qualquer natureza dela, requer também o quê? Captação de recursos, requer também pactuação nas cidades, né, tanto na saúde também, tem que ter essa união ali abraçada para poder receber medicamentos. Então, o Jorge estava falando agora sobre quantas famílias foram contempladas, né, com a creche, com isso tudo, que libera os pais para poder trazer um sustento maior para dentro de casa. Então, veja bem, é uma cadeia de 12 meses, né, que você acaba ajudando várias famílias. E alguma pergunta, Luiz Eugênio Vendotti? E, Jorge, nesses 8 anos, teve algo que você queria fazer que não fez? Não, mas excelente pergunta. Projeto que, esse aqui eu queria ter feito e não consegui. Olha, nós deixamos muitos projetos em andamento, né? É evidente que entrar talvez aqui numa polêmica e não nada disso. Por exemplo, a questão da ponte, né, da nova ponte que liga o bairro Nações ao bairro Capitais, né? O nosso desejo era finalizá-la, né? Não foi possível dentro da nossa gestão, né? Mas espero que essas obras, que não são obras, né, do governo Jorge, do governo Tutti, que são obras da cidade. Timboense, né? E os novos gestores que hoje estão à frente da prefeitura, que possam
dar continuidade. Eu sempre menciono que obra, ela não tem CPF, ela tem CNPJ, né? O CNPJ é da prefeitura, é do povo, é da cidade de Timbó. Então, obras que são importantes para o bem-estar, para a qualidade de vida da nossa população, não pode ser olhado quem iniciou, né? Tem que ser entregue, tem que ser buscado fazer todos os esforços possíveis para que elas possam ser concluídas. E a gente, mesmo que estava num processo de segundo mandato, né, de indo para o finalmente, né, do nosso segundo mandato, a gente não parou, né, de buscar novas ações, de buscar novos recursos, né, de desenvolver novos projetos, né? E eu tenho nas minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, até porque eu sempre fiz questão, e é uma das marcas, né, que o nosso governo carregou e honrou, né, o voto e a confiança das pessoas, que foi a transparência, né? Fomos premiados nesse quesito, né, reconhecidos a nível nacional com o prêmio Band Cidades Excelentes por 3 anos consecutivos, e entre eles, um dos critérios era a questão da transparência, pelo Tribunal de Contas também, né, analisado. Então, nas minhas redes sociais eu deixei lá um relatório, protocolei também ele na Câmara de Vereadores, nós deixamos mais de 40 milhões de reais em recursos garantidos para as obras terem continuidade. A exemplo disso, a obra do novo mercado público e cultural, né, um imóvel que foi adquirido pela prefeitura, o imóvel está pago, adquirimos um terreno do lado, está pago, que na época foi criticado, hoje serve de estacionamento para a policlínica, que se não tivesse, né, era um problema. Nossa, né, estaria causando já é um problema. um transtorno ali naquela área, então tudo pago, né, recursos para finalização, né, desse mercado público e cultural garantidos, vai ser um novo atrativo cultural e turístico para a cidade, vai fomentar a agricultura familiar, vai fomentar aqueles produtos, né, de origem artesanais, colonial, né, da nossa cidade, que são característicos, né, das pessoas que vêm de fora querem reconhecê-los. Também, né, o novo complexo esportivo, né, recursos garantidos para o seu término, a pavimentação da Rua Tapajós, que infelizmente não foi nem iniciada ainda, mas tem recursos garantidos, tem empresa licitada, né, para executar essa obra. A sede do SAMU, que foi entregue recentemente, um parque ali no bairro Quintino, também que foi licitado, tem empresa ganhadora, né, recursos garantidos e ainda também não foi iniciada, assim como também a obra da bacia da drenagem da Rua Áustria, né, que não tenho informação, mas eu acredito que foi concluída, né, que foi deixado recursos para esse fim. Então, né, deixamos um grande volume de recursos garantidos para essas ações. E ao finalizarmos também a nossa gestão, foram 13 milhões de reais de recursos livres que foi deixado no caixa da prefeitura. Então, como você falou, a pergunta inicial, obviamente que algumas das ações a gente gostaria de ter concluído. Muitas pela falta de tempo, por questões burocráticas, né? Infelizmente não foram concluídas, mas esperamos que sejam. A ponte, né, que liga o bairro Nações Capitais, iniciei por citar o exemplo dela, faltam os recursos para a conclusão dos acessos, que é a pavimentação asfáltica, né, que cabe ali tanto para o lado do Cedrim, quanto também para o lado das capitais, porque ali engloba todo a inspeção a mão na roda, hein, cara? Vai tirar esse eixo. Né? Ali contemplando a Avenida Aristiliano Ramos, a Rua Brasília, mas que engloba, né, a Rua Niterói, a Rua Cuiabá, a Rua Goiânia, a Rua Tiroleses, a Rua Florianópolis, né? Tira um pouco do gargalo dali, né, cara? Todo um complexo viário ali que vai, sem dúvida nenhuma, trazer, né, grande desenvolvimento para essa área e oportunizar também, né, essa via para tirar o trânsito, quem não queira passar pelo centro, mas principalmente tá ficando bravo. O tráfego o fluxo, pesado, né? Que é hoje um dos grandes problemas de várias e várias cidades. Né? Só fazendo uma analogia aqui, se nós pegarmos hoje uma das grandes queixas, né, que é a BR-101, e que agora
né? O governo do estado está aí lançando a ideia de uma nova via, que é a Via Mar. A BR-101 hoje ela se tornou uma avenida entre Pissarras e Porto Belo, né? É um inferno. Se tornou uma avenida. Realmente. Inverno. Mas as cidades ali que compõem, seja Pissarras, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, elas não têm uma ligação própria entre elas. São poucas Então, que tem, na verdade, Sim, né? tem que pegar a avenida para poder... Sim. Faltou isso para que a BR-101 não estrangulasse como ela está hoje. Sim. Se for pegar Então, um esse- exemplo, né? Esse planejamento ele precisa continuar, né? Imagina nós hoje sem o anel viário do Araponguinhas. Todo o trânsito de caminhões pesados e todo o trânsito passando Entrando. pela rua Blumenau, né? Causando vários prejuízos e transtorno para o trânsito da O cidade. horário de pico já tem ficado bem caótico. Não, né? já tá caótico, né? Se for pegar. Se Ô, pegar ali o Jorge. horário das 5h30 até 6h30 ali, cara. Já é uma tá pergunta que eu queria loucura já. fazer, e é uma curiosidade, na verdade, minha, é saber o seguinte, nada melhor do que falar com alguém que tem experiência nisso aí, né? Na verdade, qual é o maior desafio financeiro de uma prefeitura? A gente sempre pensa que o IPTU é que contempla isso, né? Mas qual é o maior desafio para essa atividade de obras? Então, não, agora vamos iniciar nossos trabalhos, estamos com o caixa cheio. Essa captação de recursos... A arrecadação, você quer saber, né? Tipo, da onde vem, né? Não, da onde vem a gente sabe que assim, é um deputado que traz ali alguma coisa que o próprio prefeito consegue lá em Brasília, vem para cá, né? Mas assim, se a cidade não tiver preparada, ela não recebe, também tem isso, né? Se não tiver bons projetos, ela não Planejamento. consegue acessar recursos. Certo, né? porque, por exemplo, para você ter como você falou, o TI lá, que o OASI tem, você tem que ter estrutura pronta para que o governo te contemple, ou com valor, ou com as máquinas, né? Não é verdade? E aí, Giba, Bendotti e a todos ouvintes, né? É importante agora que você relembrou esse assunto para fazer um agradecimento público aqui, né, a todas as pessoas que durante os nossos 8 anos como prefeito fizeram o exercício, obviamente, quem podia financeiramente, dentro das suas questões econômicas, fazer na época o pagamento à vista do IPTU, porque esse recurso oportunizou a construção da estrutura física, do esqueleto, para que a gente hoje tivesse UTIs dentro do Hospital OASI. Que maravilha. Né? Essa foi, na época, o planejamento. Para se ter uma ideia, teve um empresário de Jaraguá, que várias pessoas acho que tomaram conhecimento, que ele acabou fazendo doações que beira os 5 milhões de reais. Nossa. Por quê? Porque ele se apaixonou por esse modelo dos munícipes abrir mão de um desconto de IPTU para repassar para uma utilidade hospitalar para construir a estrutura física, né, para que hoje nós tivéssemos UTI. E aí doou toda a questão de equipamentos. Na época para UTI adulto, os primeiros 10 leitos de UTI, e depois foi parceiro também Pro na neonatal, se elaboração não do me engano. projeto da UTI neonatal, se Foi da não me neonatal. falha a memória. Então, tu vê como uma ação acaba Gerando. gerando uma reação de alguém que acabou gostando da ideia e também acabou se voluntarizando. Se comoveu, pra- né? Se comoveu pra- com pra a essa atitude. ação. Então, agradecimento a todas as pessoas que oportunizaram esse ganho de saúde pública aqui na nossa cidade e que atende toda a nossa região, diga-se de passagem. Mas acredito que a grande questão para você ter acesso a recursos, para que você tenha um fluxo de caixa bom dentro do município, é a questão da organização e do planejamento. Né? Se não tiver uma boa organização e um bom planejamento, isso é algo também que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Né? A casa da gente também Na é casa da assim. gente. Se a gente ganha 1.000 e vai Gasta gastar 2, 1.500 ou gasta 2... Uma hora vai dar. Já deu errado, né? É simples assim, a né? conta não fecha, Sim, né? sim. E tu sempre vai ter que ficar trabalhando na pressão, né? Tapando furo, né? Como se diz no verbo popular, né? Então, uma prefeitura, ela precisa de muita organização e planejamento. Graças a Deus, junto com a nossa equipe, a gente conseguiu, né, desenvolver todo esse processo, desenvolver também bons projetos para vir a captar, né, recursos importantes para a cidade e, né, tirar obras como as pessoas puderam ver durante esses 8 anos. A gente se orgulha disso porque, de fato,
né, foram obras importantes, impactantes, que nós entregamos durante a nossa gestão. A gente, durante os nossos 8 anos, nós entregamos a maior obra de infraestrutura da história de Timbó, que foi a pavimentação da Rua Pomerode. E o maior pacote de obras de infraestrutura para Timbó também, que foi o Pavimenta Timbó. Foram 141 ruas pavimentadas durante os nossos 8 anos. Também, o maior investimento na educação da história de Timbó, uma parceria pioneira com a Google for Education, foram 10 milhões de investimento, então o maior investimento público educacional na estrutura de educação. Também o maior projeto de desburocratização da história de Timbó, a criação do Simplifica Timbó. Isso aí foi legal, foi legal. Foi a mão na roda para todo mundo, né, cara? Foi legal. Porque o Simplifica Timbó, ele é um misto de economia, porque ele concentra num único espaço várias estruturas que antes eram separadas, eram mais... E tu tinha que correr por metade de Timbó para resolver um problema, né? Eram mais de 25 espaços públicos, né, onde esses serviços estavam espalhados. Facilidade para o cidadão, que acredito que essa é uma das grandes prerrogativas do poder público, né? Facilitar a vida do cidadão pagador de impostos. E também oportunidade, porque o Simplifica Timbó, ele dá oportunidade hoje para em torno de 50 jovens se qualificar, né, através do mercado de trabalho, porque estão lá contribuindo também. Tem lá o seu subsídio, né, que recebe através do estágio. Muitos ajudam, né, no lar com esse recurso. Muitos fazem frente, né, seus estudos e saem dali já muito preparados para o mercado de trabalho. A maioria deles, o estagiário que lá está, ele só pode permanecer durante 2 anos, né? Esse vínculo empregatício, ele só pode perdurar por 2 anos. A maioria não cumpre os 2 anos, porque ele já é absorvido por outras empresas, que vem lá, gostei do Bendote, gostei do Giba, atendimento. Eu preciso também, e vem lá e capta, porque e paga mais, né? Claro, Porque Ele já pega uma carga diferente de trabalho, né? Ele já está preparado para o No ambiente também já mais trabalho despojado diferenciado, também. né? O ambiente, uma das dificuldades hoje dos jovens, né, de se relacionar, né? Pois é. Então ali Isso é verdade. então ali no Simplifica Timbó, ele quebra essa barreira. Ele se obriga. Ele tá é lá, obrigado ele a falar, obriga, né? porque ele está lá trabalhando com 50, 60 pessoas, outras, e hoje o fluxo de atendimento ali no Simplifica gira mais de 300 pessoas todos os dias, né? Então essa questão de relacionamento pessoal também é importantíssimo. Importância. Que bom. E, né, nessa questão também, entregamos durante o nosso governo a maior obra já executada na cultura da história da cidade, né, o nosso Centro Integrado de Cultura. E aí volto lá atrás quando eu digo que obra pública não tem CPF, tem CNPJ, não importa quem iniciou o nosso Centro Integrado de Cultura, né? Infelizmente ficou paralisado durante 8 a 10 anos, né? A gente fez todos os esforços possíveis para entregar essa obra importante, respeitando a diversidade cultural do nosso município e fomentando, né, também a questão turística e econômica, né? Quantas peças a gente pôde ver, né, ao longo desses últimos anos aí que passaram pela cidade. Agora, inclusive no dia 17, aí tem tem um negócio de luzes, uma peça de luzes, né? Bem bacana. A gente só via acontecer aí Tem nas Blumenau. capitais ou nas grandes cidades do estado de Santa Catarina ou do Brasil, e hoje a gente tem a oportunidade de vivenciar isso. Inclusive a gente estreou lá, né, Gil? Também estreamos lá também, o podcast por lá também. A cultura ela é muito importante, exatamente, que já entramos no eixo até fora do ar, sobre como a gente cria, né, a cidade que a gente quer e para onde a gente quer ir. O Misto Quente está no ar graças ao Box Service novamente, os nossos amigos Tiago e o Léo, sempre nos representando lá também. A Olhar Digital também acreditando muito no nosso trabalho, mais no meu do que no teu. Sempre assim, muita né? vez... Isso, né? Não, exatamente, é isso aí. É que você é a estrela, né, Sim. Sim. Você é a nossa estrela. E quem mais está conosco? O Midgar, né? Do Dove, nosso querido... O homenzinho que faz hidromel para nós. Pensa num troço diferente e muito bom. Claro, hidromel, muito viu? bom. E a Casabac, né? Cervejaria Casabac do nosso amigo Célito, que também faz a diferença aí no nosso Timbó. Ô Jorge, você não foi um prefeito completo não, tá? Só você ver, não foi completo não. Tá? Porque nesse tempo faltou, todo... o que faltou? Já vou te dizer já o que faltou. O que faltou para você? Enchente! Ele não pegou nenhuma. Pegou.
Sim, Pegou, claro. pegou? claro que pegou. Sim, duas enchentes de menor proporção, mas enfrentamos uma, inclusive durante a nossa festa de imigrante. Tivemos na então época alagou que... a Ah, então festa não, do tá aqui, imigrante. mas quem Alagou falou. o pavilhão e Ah, não, então tudo. tá aqui, Aê, quem falou, pegou, Giba. pegou. Então é o Tivemos prefeito que completo. desmontar na época a estrutura estrutura 3 toda. vezes, né? Desmontamos uma vez, remontamos, depois desmontamos, remontamos. Aquele outubro que tava subindo e descendo? Isso eu tava viajando, desculpa. Ah, olha aí. Desculpa, ó. pessoal. Você não, tava não tava em onde, Timor. aonde você estava, Tava nas Gilberto? Patagônias. É, viu? Mas desculpa aí, pessoal. Desculpa Tava aí. fora do Brasil. Não, assim, tava Não, ali, desculpa, tava desculpa. Eu passeando, tava desculpa, viajando gente. nesse tempo aí. Ô, Jorge, então beleza. Tivesse toda essa... Pode dar uma Mas dentro. sabe, eu queria pegar esse gancho da cultura ali que você falou. Muitas pessoas acabam, muitas vezes, não dando valor na questão cultural, nos investimentos, né? Feitos na cultura, mas a cultura ela tem uma importância muito grande para a cidade. Se a gente perder a nossa essência cultural, a gente vai virar uma cidade comum, né? E hoje, Timbó, a nossa região do Vale Europeu, ela é muito reconhecida, ela é muito procurada, né, para as pessoas que vêm viver aqui, que se apaixonam por Timbó, por essa questão Sim. da herança Cultural, cultural. né? Então, a gente sempre fez questão, inclusive nos eventos, de cada evento ter uma identidade cultural, porque a prefeitura, através da Fundação de Cultura e Turismo, que é quem gere toda essa questão, e aí, né, um abraço aí para o nosso ex-secretário Jorge Ferreira, que hoje está em Pomerode, ele sempre teve esse olhar muito cuidadoso. Você que vem num evento que era, na época, elaborado, qual a sua visão? Quando você sair do evento, o que o evento te passou? Né? Então, por exemplo, aqui você mencionou da festa imigrante, a gente falou da questão até de enchente, que durante um ano tivemos que desmontar. A festa de imigrante, ela tem que evidenciar a nossa cultura, que foi a dos antepassados que aqui chegaram, a nossa colonização ítalo-germânica, né? Porque essa é a nossa essência cultural. A nossa raiz, né, Jorge? Essa é Verdade. a nossa raiz. Outras etnias são sempre bem-vindas. Torço para que outros eventos surjam, relembrando, evidenciando, valorizando também essas tradições, essa colonização. Mas eu acho que cada evento ele tem uma mensagem que tem que ser passada. Eu vou dar só o exemplo. A gente vai numa festa de imigrante, a gente precisa ter lá a questão típica, né? Como Blumenau, remodelou Oktoberfest. toda a questão da Oktoberfest, Sim. tirou Shows nacionais, nacionais, show de rock, sertanejo, coisa. Não, lá é tipicamente, porque é a identidade cultural. A gente não vai lá durante uma festa do CTG e ver pagode tocando lá. Sim. O que toca lá? Música tradicionalista. Então é uma identidade cultural. E esse sempre foi um cuidado também que a gente procurou ter em todos os eventos que a gente organizava em Timbó. Não, é fundamental, né, meu amigo? Isso é indiscutível, eu acho. Não, a gente não pode tirar a tradição do nosso povo. Do lugar, né? Porque também É não vamos errado. para outro lugar também implantar nada. Exatamente. Né? Então, assim, eu A acho gente que não isso é o pode mínimo querer- do respeito. Eu vou na tua casa, eu sento onde você me convidar. Eu né, vou pra- respeitar as tuas né? tradições de Deus, né? Essa é a questão. É aquele Ok, ditado, Jorge. a minha casa eu mando, né? É bem simples, né? É simples assim. Jorge, tivesse então toda essa parte, esse anseio e sabedoria nesse tempo todo, e realmente cresceu muito nessa parte política, para onde vamos com isso tudo, com toda essa informação? E agora? né? E agora, meu irmão? agora? Sei, porque assim, ó, nas redes Desistir sociais de tudo você ou está não, alimentando legal. E assim, a gente vê que o público ainda é muito carismático contigo, tens ainda um Ibope muito legal, né? Tu vem alimentando, tu vem fazendo ali e tal. Para onde é que nós vamos com isso? E agora, quem poderá nos ajudar? Você aí que está nos ouvindo. Tomara. Você aí que está nos ouvindo, nosso projeto hoje como pré-candidato a deputado estadual, né? Nós se filiamos recentemente no Podemos, né? Então estamos pleiteando uma vaga aí para representar o nosso estado de Santa Catarina, mas representar especialmente a nossa região aqui do Vale Europeu, que é uma região muito pujante economicamente falando, que não exporta só bons produtos, que exporta boas políticas públicas, que exporta bons costumes, né? Boas experiências, e isso a gente quer levar também para todo o estado de Santa Catarina e para o parlamento catarinense. Eu faço aqui uma análise para ser algo bem lógico, que é algo que eu estou falando nas conversas, né, que a gente está
tendo com representantes, com lideranças, com empresários, com o cidadão comum, com todas as pessoas que querem e se importam com uma cidade e com uma região cada vez melhor. Se nós pegarmos aqui as nossas 9 cidades, Timbó, Rio dos Cedros, Pomerode, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Novo, Doutor Pedrinho, Ascurra. Abiúna, Ascurra, Rodeio, Indaial, né? Os nossos 9 municípios aqui. Nós temos dentro desses 9 municípios, 3 municípios que estão entre as 30 maiores economias do estado de Santa Catarina. Sim. Né? Sim. Então, entre as 30 maiores economias do estado de Santa Catarina, dentro desses 9 municípios, 3 estão entre eles. A gente tem hoje na Assembleia Legislativa 40 deputados estaduais. E a nossa região não tem nenhum. Isso que eu ia te fazer essa Né? pergunta. Então, olha só o quanto nós estamos deixando de receber. Né? É legal, né? E a gente sempre procurou fazer uma política construtiva, acima de tudo com muito respeito, né? Mas o município de Timbó ou os municípios aqui da nossa microrregião vão sempre ficar recebendo recursos de deputados de outras De outras cidades, regiões. até aqui, cidades próximas, né? De 200, 300, 100, né? 400 mil, porque esses deputados, primeiro, eles têm que atender as suas bases. E Sim. não estão errado nisso. Sim. Né? Primeiro, eles precisam atender quem está ali primeiro no pé deles, né? Que é o município que eles representam. Então, a gente tem muito a receber. Hoje, um deputado estadual, Giba Bendotti, tem 20 milhões de reais por ano para distribuir em emendas impositivas. Prerrogativa do deputado estadual, obviamente respeitando os coeficientes legais de saúde, de educação, de infraestrutura, de cultura, de lazer, mas são 80 milhões num mandato de 4 anos. E muitas vezes a gente acaba votando, né, num alguém de deputado fora. ou apoiando porque o deputado trouxe uma emenda de 200, 300 mil. Isso é muito Mas pouco. você acha que essas figurinhas carimbadas, né? Porque assim, não é verdade que nós não temos deputado aqui na região. Cada 4 anos tem. Tem, sempre aparece Né? alguém. Né? Ou um pouco menos, Sempre cada 3 anos aparece e alguém. meio, por aí tem. Mas vamos falar a real. Assim, nós colocando alguém ali, Jorge, entendi o que você quer dizer. A base favorece e a gente fica muito mais ativo nas relações, principalmente, né, de restituição ali e tal. Quantos nesses municípios ali hoje votantes nós conseguiríamos eleger? Hoje precisa de quanto? Qual é esse número? Você tem uma ideia? É que depende muito a questão Partidária, né? né? Vou só fazer uma análise aqui já para exemplificar a minha mudança partidária. Eu fui vereador pelo PP, presidente da Câmara pelo PP, prefeito pelo PP, mas hoje, eu sendo candidato a deputado estadual pelo PP, dentro do montante de nomes que vão disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, eu vou ter que já brigar diretamente com 5 deputados estaduais que têm mandato, que são candidatos à reeleição. E estão na cadeira, né? sim, Que já estão na têm máquina. estrutura, que já estão na cadeira, que já tem trabalho prestado, né? Que tem toda uma estrutura percorrendo o Estado. No Podemos, dentro dos nomes que estarão concorrendo, e eu vou ser um deles, eu não vou brigar com nenhum deputado estadual que tem mandato. É uma nominata muito mais justa, muito mais dentro de uma disputa igualitária. Então, eu acredito que hoje, com 28 mil votos, 30 mil votos no Podemos, eu consiga ter a oportunidade, Não, é o bicho de 7 E- cabeças, né, irmão? a oportunidade de representar a nossa região aqui do Vale, que é o nosso desejo. Se existir, né, esse sentimento das pessoas de querer realmente entender que ninguém vai olhar mais para a nossa cidade e para a nossa região que alguém que aqui está, né? Não vai ser alguém de fora Não. que vai olhar com mais presteza, com mais carinho, com mais atenção, né, os anseios da nossa população. Sem dúvida nenhuma a gente vai, né, obter sucesso e a garantia de mais recursos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu achei que era bem mais, viu? É que tem depende, tem partidos que tem são partidos mais, que né? acredito que vai Porque aí vai questão em relação de partidária. legenda, vai um Eu monte de vejo coisa, que, né? por exemplo, para você se eleger no PL hoje para mais de 40 mil votos, né? Porque a
nominata está bastante congestionada, né? Então tem essa disparidade muitas vezes. E então, hoje, com a tua expertise e experiência de prefeito, então, estás pronto, obviamente, para deputado estadual, né? E qual o projeto, assim, se você entrasse, você traria, assim, que acha que é para amanhã? Eu acho que é uma Que é coisa fundamental. que é hoje, fundamental, né? A vida é um completo aprendizado, né? Todo dia você aprende, mas acredito sim que nós estamos preparados, porque nós tivemos a oportunidade de experiência como prefeito da cidade, mas também estivemos, né, como presidente da nossa Associação de Municípios do Vale Europeu, que compreende os 14 municípios aqui, aí, com a incorporação, além dos 9 de Blumenau, Gaspar, Brusque, né? Então, tivemos a oportunidade também de estar lá. Durante 2 anos também estivemos como presidente do nosso consórcio intermunicipal do Médio Vale Itajaí, do nosso SINV, né? E ali também a gente desenvolve políticas públicas, processos para 16 municípios que compõem não só aí a região do Médio Vale, mas também municípios da Anfre, né, do Alto Vale, na questão de resíduos sólidos, na questão de gestão ambiental, compras compartilhadas, cultura, esporte e lazer, né, de maneira consorciada. Então a gente conhece a realidade, né, das nossas cidades. Eu tenho certeza que se a gente tivesse um deputado aqui, vocês acham que a rodovia SC 477, que liga o município de Doutor Pedrinho a Rio Negrinho, iria ficar fechada por 3 anos? Né? É um descaso. Isso é um descaso muito grande, né? Continua fechada. Um descaso. Se tivesse um deputado estadual toda semana lá no Parlamento Catarinense, brigando com o governador, com o secretário de Infraestrutura, teria 3 anos, né, no limbo, como está a realidade hoje. Cadê o programa Estrada Boa agora? Né, mas várias outras questões. Eu vejo que o Estado, né, está procurando sanar essas questões, né, como o caso ali da rodovia SC 477, mas é necessário presença, é necessário representatividade, cobrança, né, e, obviamente, que um representante que não é da nossa região, ele vai ter os anseios e as cobranças da cidade dele. Então, a região dele, né? Se ele sentar lá com o secretário de Infraestrutura, com o governador, ele vai ter lá 10 pedidos. O governador vai dizer, eu vou... Quais são os teus 2 principais aqui? Né? Os daqui... Os outros 8 esperam um pouquinho, né? Porque os primeiros aqui vão ser questões que impactam mais... Na região dele, né? Não, é uma matemática real, é isso. Não adianta, é isso básico, mesmo, né? Não adianta a gente fechar os olhos para certas coisas. Então, assim, o Jorge veio hoje para cá, a gente conversou um pouquinho sobre a fase dele como prefeito, as experiências que ele teve e que ele está tendo, né? E o amadurecimento para onde ele vai. Então, Jorge, a gente sabe, então, para deputado estadual, te desejo o melhor, né? Uma boa cabeça, com certeza, para nos ajudar e também trazer recursos para cá também, que é mais importante, né? E quer deixar aí o recado paroquial. Sei que tem conversa para muito mais, mas o nosso tempo é limitado. E eu quero que tu deixe um recado para o pessoal então de casa aí. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer a confiança. De fato, né? Durante esse tempo, como prefeito, a gente só tentou fazer o bem para a nossa cidade e para a nossa região, né? Unanimidade nunca vai existir. E depois, ao deixar o cargo de prefeito também, né, a gente hoje está na estrutura da deputada Paulinha, né, que nos oportunizou esse momento também para percorrer aqui a região do Vale, do Alto Vale, durante esse período, né. Iniciei em agosto do ano passado, né, logo mais vou ter que sair pela questão da descompatibilização da campanha. Mas em menos de um ano nós conseguimos, através do gabinete da deputada Paulinha, né, mais de 3 milhões de reais aqui, né, para os nossos municípios aqui da nossa região, inclusive, né, para Timbó, 300 mil reais já garantidos da deputada Paulinha, né? Então, quero deixar claro que nós estamos aqui na torcida para que Timbó possa ir bem, né, para que a nossa região aqui do Vale Europeu possa ir cada vez melhor. Mas não tenham dúvida de que, se nós tivermos presença no Parlamento Catarinense, a gente vai ter muito mais acesso a recurso, a gente vai ter muito mais interlocução, presença, né? Porque
as pessoas vão ter em Florianópolis uma porta para bater, elas vão ter alguém para cobrar e quero aqui, né, me colocar à disposição para representá-las. E que hoje, de fato, é o que falta, né? É indiscutível isso aí, não tá? tem, né? É indiscutível. Aquilo que o Jorge falou, assim, é muito importante a gente ter... Já passou o tempo de a gente apontar dedo para os outros, falar que não sabe votar. É verdade. Tá? Já passou o tempo. É na hora da gente assumir a nossa bronca, e isso é uma realidade. Nós temos que ter um representante aqui, e aí, com esse amadurecimento e essas novas gerações, que sejam apoiadas cada vez mais também, não só pelos podcasts, mas pelas pessoas que também tenham cargo e representatividade, principalmente no Estado. Exatamente. Luiz Eugênio Bendotti. Jorge, obrigado por ter vindo. Esperamos que tenha uma próxima, né? Pra gente conversar um pouco mais. E, cara, uma boa sorte. Tomara que dê tudo certo. Tomara que você consiga a tua eleição ali, consiga vencer. É uma missão, sem E dúvida nenhuma. após isso, depois ganho, vamos sentar e conversar para cobrar também depois, né, Giba? Ah, não, depois nós vamos apedrejar ele cobrar para não querer também, mais. Ô, Jorge. Sucesso para vocês também. Obrigado, meu irmão. Uma nova oportunidade para a gente poder colocar propostas também aí para nossa região do Vale Europeu. Porta está aberta sempre para você que precisar, sabe disso. Tinhas o contato, a gente estava namorando, hoje deu certo. Mas sempre que você precisar, a porta vai estar aberta para você, um misto quente é assim. Galera, para você também de casa, Box Service, Olhar Digital Mirgat. e também a cervejaria Casabac. Obrigado por tudo, valeu! Tchau, tchau.